Neste fim de semana, chegamos a um ponto de viragem na guerra. É possível que, em algumas horas ou amanhã, chegaremos ao ponto sem volta. Donald Trump ameaçou os iranianos, dizendo que, na terça-feira, se os iranianos ainda recusarem para abrir a reta de Hormuz, então os americanos destruirão as usinas de energia iranianas e pontes e universidades. Basicamente, os americanos vão começar a atacar infraestrutura civil crítica, que forçará os iranianos para atacar duramente o GCC, os campos de petróleo, as usinas de dessalinização, as universidades também. E isso significaria que o mundo perderia 20% do seu fornecimento de energia. E isso seria uma catástrofe para a economia global. Seria o desindustrializar o mundo e criaria fome global. Entre outros problemas, ok. Então, nas próximas horas, no dia seguinte, poderíamos chegar a um ponto sem retorno nesta guerra. Espero Trump está blefando porque ele sabe blefar antes. Na verdade, ele emitiu muitos ultimatos ao Irã antes. Então, ele meio que atacou certo. Trump sempre se acovarda e ele disse: "Você sabe o que eu disse um dia, mas eu vou te dar uma semana em vez disso. Mas desta vez eu quero te mostrar que é diferente. Eu quero te mostrar isso neste fim de semana." Os americanos apostaram tudo. Eles lançaram uma invasão terrestre. Falhou, e em vez de dizer: "Você sabe o que, provavelmente não podemos vencer o Irã. Vamos negociar um acordo de paz." O que os americanos farão é que eles vão all-in agora e lançar uma invasão terrestre em grande escala, chamar um rascunho nacional, e o mundo nunca mais será o mesmo. Ok, então este é um tweet que Donald Trump, enviado para os iranianos, e ele os chama de bastardos loucos, e ele diz: "Louvado seja Deus." Então muitas pessoas pensam que ele é agora a chuva. Claramente, ele está com raiva da dança da chuva. Tudo bem, tudo bem. Então, os americanos neste lançamento constantemente escalou ataques contra civis, alvos no Irã. Então, Trump ordenou a destruição da maior ponte do Irã. Ok, tudo bem aqui? Certo, vocês. Vocês veem isso, ok. E isso é considerado um crime de guerra, porque você não deveria ter como alvo infraestrutura civil. Agora você pode argumentar que isso é de uso duplo, o que significa que os militares também o usam. Mas tudo é de uso duplo. Certo, porque os militares também usam água, eles também usam eletricidade. Seus filhos também vão para a universidade. Então, há um grande medo agora, que já estamos no ponto sem retorno e os iranianos, eles mesmos prometeram começar a atacar universidades no GCC também. Ok, em retaliação. Então, se Trump destruísse as usinas iranianas, isso seria devastador para a economia iraniana. E há notícias agora que o Irã está organizando um protesto, onde os jovens são convidados a ir para usinas de energia e formar uma corrente humana, para que se os jatos vierem e destruírem as usinas de energia, eles serão destruídos também. Então, algumas pessoas pensam que tudo bem. Estes são os iranianos chamando o blefe de Trump. Isso não é uma boa ideia, porque o primeiro dia da guerra, os americanos mataram 168 estudantes no sul do Irã. Então isso mostra que o iraniano, os americanos, e eles realmente não se importam com a vida humana. Mas fazendo isso, se os americanos realmente destruírem usinas de energia, e eles matam muitos jovens no processo, o que isso fará é galvanizar a nação. Em guerra total, ok. Então, o que é importante entender é que, ao longo desta guerra, houve diferentes vozes no Irã, ok. Alguns, como a Guarda Revolucionária Islâmica, quer guerra total. Mas também existem alguns que estão preocupados com os danos econômicos. Por causa dessa guerra, eles também estão preocupados em dar poder dando muito poder aos militares, ok. Mas se Donald Trump for e atacar essas usinas, então os iranianos irão para a guerra total. Eles estarão totalmente comprometidos em destruir a presença militar americana no Oriente Médio, bem como a economia global, ok. E, infelizmente, os americanos e os israelenses realmente não se importam, porque eles estão comprometidos em destruir
Irã como um Estado-nação viável. Já estamos vendo aumentos nos preços dos combustíveis, ok. Então, se você estiver no vermelho, significa que você viu os preços subirem muito, ok. Se você está no vermelho, então a América, Austrália 1. Eles viram os preços dispararem. A China também viu os preços dispararem, assim como a Europa. Isso é apenas o começo. Nós podemos esperar que os preços do gás disparem tanto, que essencialmente colapsa o civil. Significado da indústria da aviação, o que significa que, no futuro, se você quer voar, pode custar 10 vezes mais do que agora, ok. E isso vai acontecer muito rapidamente, mas novamente. A questão principal, e preciso enfatizar isso, o principal problema não é o combustível. O principal problema é o fertilizante. E o fertilizante é importante, porque você precisa de fertilizante para cultivar alimentos. E estamos na época de plantio. Vocês não sabem disso, mas é por causa do fertilizante que temos permissão para apoiar 8 bilhões de pessoas. Se não tivéssemos acesso a fertilizantes, só podemos cultivar comida suficiente para sustentar 1 a 2 bilhões de pessoas. E, infelizmente, isso significa que a África, e partes do sul da Ásia, muitas pessoas lá vão morrer de fome. Então, a principal preocupação é a fome. Ok, não. Bilhetes de avião. Tudo bem, vamos continuar. Tudo bem, assim como esta guerra está progredindo, precisamos dar um passo atrás e reconhecer que esta é uma guerra global. Então, os ucranianos usam drones para atacar e destruir um depósito de óleo, um terminal de petróleo na Rússia. E isso significa agora que 40% das exportações de petróleo da Rússia ficaram offline. Certo. Então, o que está acontecendo é que não só o servidor foi fechado, mas os americanos também estão atacando o petróleo da Rússia. Ok. Então, você tem ataques de drones em terminais. Mas também você não reconhece. Você não vê isso nas notícias. Mas também há basicamente, um bloqueio naval. Então, se você é um russo, petroleiro, se os americanos vierem e pegarem você, eles vão levar seu óleo, ok. Então, isso é basicamente pirataria. Então, em outras palavras, a estratégia americana antes estava bem. Antes de sermos o mundo, moeda de reserva global. Como resultado, encorajou o comércio global. Mas agora que não estamos. Mas agora que nosso país está sofrendo, bem, vamos apenas controlar as rotas marítimas. Ok. Então essa é a estratégia americana avançando bem. Então, grande notícia da Alemanha é que se você é um alemão masculino com menos de 45 anos, ok, basicamente de 17 a 45 esta faixa etária, você não tem permissão para deixar o país. Por mais de 3 meses, sem permissão do exército. Este é um prelúdio para um rascunho nacional. Ok, e por que a Alemanha está fazendo isso? Porque a Alemanha é uma nação industrial. E se o suprimento de energia russo ficar offline, se a energia do GCC ficar offline, a Alemanha não tem escolha. Mas para remilitarizar e criar seus próprios suprimentos de energia, ok, então a Alemanha deve ir para a guerra. Não tem absolutamente nenhuma escolha no assunto. Tudo bem, então. Vamos falar brevemente sobre o que vai acontecer. No próximo ano, como eu disse antes, os Estados Unidos eram a moeda de reserva global. E que eu quis dizer, basicamente, que para cada transação que você fez, com dólares americanos eles poderiam tributá-lo bem, porque eles poderiam inflar o preço do dólar americano. Mas agora que as pessoas estão optando por sair do dólar americano. Por exemplo, na China, as pessoas estão comprando mais ouro certo. E as pessoas estão usando outras moedas. América, a fim de manter seu império, tem que mudar sua estratégia. Agora, o principal fonte de poder americano é sua capacidade de controlar pistas marítimas. Ok, porque tem bases militares em todo o mundo, ok. Então, no vermelho, essas são todas as áreas com bases no EUA. E antes de usar essas bases americanas para manter o comércio global, mas com as nações optando por sair do seu sistema, agora sua estratégia é bloqueá-los direito.
criar um bloqueio naval privá-los de recursos, que os força a vir implorar a você por acesso comercial. Ok, então, nós fomos para uma estratégia onde a América garantir o comércio global para a América, basicamente sendo um estado da máfia, sendo piratas e permitindo que você use rotas marítimas e dando-lhe acesso comercial. Ok, faz sentido e acredite ou não, mas a América não precisa realmente fazer tanto trabalho para controlar o comércio em todo o mundo. Apenas ele só precisa controlar certo comércio, ou certos pontos de estrangulamento, ok? Então, o Canal do Panamá é um ponto de estrangulamento. E é por isso que cerca de 1/3 dos... A Marinha da América está destacada para o Caribe agora. Tudo bem, e seu objetivo principal é bloquear o comércio. No hemisfério ocidental? Então, se você é a China, se você é o Japão e você é a Coreia do Sul, se você quiser acessar recursos ocidentais, recursos do hemisfério ocidental, você precisa da permissão do governo dos EUA. E um exemplo é claro. É a Venezuela onde eles removem o presidente. E agora, eles basicamente têm um bloqueio sobre a Venezuela. E assim o governo da Venezuela é muito cooperativo. Ok, eles são basicamente muito obedientes. E então, o que podemos esperar a seguir é para Trump exercer autoridade sobre a Groenlândia porque este é o ponto de estrangulamento do Ártico, ok, que lhe dá acesso ao Canadá. E para a Europa também podemos esperar América para basicamente criar um ponto de estrangulamento sobre os movimentos diretos para a direita. Então agora o problema é que os iranianos controlam o Estreito de Hormuz, mas os americanos também podem optar por bloquear. O Estreito de Hormuz não faz sentido. Tudo bem, o principal ponto de estrangulamento do mundo. É claro, é algo chamado Estreito de Malaca. Por que isso? É aqui que a China obtém a maior parte de seus recursos. Da África do Oriente Médio, ok, através deste pequeno ponto de estrangulamento. E, novamente, infelizmente, há muitas bases militares dos bloqueios nesta área. Então, enquanto a América for capaz de manter esses 3 principais pontos de estrangulamento, o Canal do Panamá, Oriente Médio e também Malaca. E também, desculpe, a Groenlândia também. Então a América pode controlar o acesso naval, ok. Acesso ao comércio, navegação marítima. Pode controlar todas essas coisas. E então o que vai acontecer é isso. O grande evento este ano avançando é que a Rússia militarizará sua frota sombra. Ok, basicamente, a Rússia tem uma frota rasa com cerca de 1.000 navios. Fornecerá mercenários para esses navios. Então vai começar a envolver a América nos oceanos. O objetivo não é derrotar a Marinha Americana. Você não pode fazer isso, ok? O objetivo é criar uma guerra de atrito, onde você sabe que os americanos teremos problemas para reconstruir esses navios. E esses navios são bem antigos também. E os marinheiros estão neles, estão muito cansados. Então você apenas os força a entrar em conflito. E então isso, capacidade naval dos Estados Unidos, vai degradar com o tempo, ok? Isso é algo a se observar. No próximo ano ou 2 anos, há conflito nos mares, que surgirão entre a Rússia e os Estados Unidos. Ok. E então você se pergunta, ok, bem, que tal a China? Porque a China é realmente o principal beneficiário de comércio oceânico e a China vai fazer a China. Que quer dizer que a China vai tentar negociar entre a Rússia e a América e tentar triangular os dois. E tentar entrar em paz com todos os dois, ok. E isso muitas vezes significa pagar tanto. Pagando os russos e pagando os americanos fora e é isso que foi o que aconteceu em maio. Quando Trump visita a China. Certo, ok, vamos conversar. Fale mais sobre isso mais tarde. Ok, então a grande notícia neste fim de semana, e há algo em que quero me concentrar. Para o resto da palestra, os americanos disseram que um de seus jatos chamado F-15, isso é sobre um avião de 59 milhões de dólares, ok, foi derrubado sobre o Irã, ok, basicamente em esta área aqui. E você se pergunta, ok, os americanos têm supremacia aérea sobre o Irã, então como é possível para os iranianos derrubarem um avião? E a resposta é esta.
A Força Aérea do Zebois não foi projetado para lutar uma longa guerra. É projetado para lutar no máximo uma guerra de 2 semanas. Se você lutar por muito tempo, você tem certos problemas. Um problema é a manutenção. Ok, qual é? Estes são aviões muito caros. Eles exigem muita manutenção. Mas se eles estão voando muito, se eles têm muito trabalho, eles sofrem de desgaste, ok. Outro problema é apenas fadiga. Onde esses pilotos estão sendo solicitados a trabalhar muito, eles se cansam, eles ficam preguiçosos. Agora, a última coisa é esse iraniano. Resiliência, ok. E tudo isso significa que enquanto você está bombardeando, os iranianos têm que descobrir como contra-atacar você. O sistema de radar deles realmente não funciona. Então, o que eles usam é usar mísseis de busca de calor. Ok. Então, sempre, em vez de tentar descobrir onde você está, eles apenas voam mísseis no ar e esperam. E espero travar sua assinatura de calor. E te derrubar, ok, tudo bem. Então, com o tempo, tudo isso significa é que conforme esta guerra avança, se você insistir em lutar uma guerra aérea, você vai perder mais e mais aviões. Conforme seus pilotos se cansam, conforme surgem problemas de manutenção. Como os iranianos, tornar-se muito mais criativo em sua resposta, ok. Então um piloto foi abatido. E 2 pilotos foram capazes de ejetar. Seguramente fora de seu avião. Agora é a política dos militares americanos. Para não deixar nenhum homem para trás. E este é o... E os americanos são um dos poucos militares que realmente fazem isso. Onde se você estiver atrás das linhas inimigas, eles vão tentar te resgatar. E eles passam anos treinando você sobre como fugir. Captores inimigos. Eles vão gastar muitos recursos tentando salvá-lo. E a propaganda é que isso é para mostrar como os americanos realmente valorizam vida humana. E é algo que os americanos têm muito orgulho. Mas outra razão pela qual os americanos fazem isso é essa ótica. Que é que os americanos acreditam que seus militares são invencíveis e eles gastam muito dinheiro e recursos para criar esta imagem, essa aura de invisibilidade e invencibilidade. Então, se os iranianos forem capazes de capturar um piloto e fazê-lo aparecer na TV iraniana, esta é uma grande vitória de propaganda para os iranianos. O que significa que, se os americanos vão tentar o seu melhor. Os americanos farão o possível para salvá-lo. Mas eles não podem te salvar. E há o risco de que o inimigo o capture. Eles preferem que você mate, ok, porque eles não podem perder essa guerra de propaganda. Para os americanos, tudo é óptica, como eu vou te mostrar mais tarde. Isso vai ser um grande problema nesta guerra, ok. Conforme esta guerra avança, agora há muitos problemas com a história que está sendo contada para nós, ok, então. Os americanos disseram que evacuaram com sucesso. Ambos os pilotos, eles salvaram os 2 pilotos. Mas o problema é que sabemos que os americanos criaram uma pista de pouso improvisada. Basicamente um aeroporto. Um pequeno aeroporto a 200 quilômetros de... onde o Yarman realmente foi derrubado. Então ele teve que caminhar um longo caminho para obter a pista de pouso também. Ele foi ferido. Eu acho que ele quebrou o tornozelo ou algo assim. Ok. Então isso foi muito, muito difícil de fazer. Também ele está tentando fugir. Captura do inimigo, ok. Então essa história realmente não faz sentido. E por que os americanos decidiram criar uma pista de pouso? Aqui em algum lugar próximo. Algum lugar mais perto. E por que você precisaria de 155 aviões para esta operação? Certo. Você não está melhor com apenas 1 ou 2 para evitar o fogo inimigo. Então esta é uma história muito estranha. Mas fica mais estranho, ok?